Mensagem do dia no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. A mensagem de hoje foi extraída do livro Coração, Signos de Agni Yoga, da Agni Yoga Society. Os trevosos sempre esperam que, danificando a construção, possam impedir a realização do objetivo, mas sempre perdem de vista o fato de que a essência é indestrutível e multiforme em suas condições. O lugar mais tenebroso pode ser chamado Maracara, mas nem mesmo este exclui a possibilidade de luz. Só é preciso encontrar o acesso. Existe uma danificação da construção que conduz a um novo e refinado coroamento. Por isso, nós expulsamos tanto o medo que impede a percepção de uma feliz distribuição de muitas partes. O mesmo julgamento deve também ser aplicado em todos os casos da vida. Então, não pode haver derrota, pois uma feliz ligação das partes pode somente deslocar-se, mas não desaparecer. Mas o olho que está nublado pelo terror perde o campo de visão. Maracara é uma região muito penosa das camadas mais inferiores do mundo sutil. É difícil permanecer lá, porque o prana praticamente nunca a penetra. No entanto, algumas vezes é necessário penetrar nestas camadas satânicas. Em geral, depois que se percebe um ataque, ocorre uma melhoria da situação. O inimigo pronuncia o veredicto e tenta proclamá-lo, mas se anunciada destruição não ocorre, então uma multidão de olhos vigilantes enviará nova força. O mestre afirma que se pode esperar uma vitória completa somente se as consciências forem unificadas. Não se pode esperar êxito se existe a mais leve suspeita sobre o mestre. Assim, pois, é necessário trabalhar em conjunto, sabendo que tudo que é admitido pelas leis do universo será feito. Quem então poderá considerar este tempo como de descanso? Ninguém, nem mesmo quem não é perspicaz, negará que a época atual é sem precedentes e que se deve dormir como se estivesse em vigília permanente. O Mestre compreende que vossos corações também estão sobrecarregados. Cada dia a situação do mundo torna-se mais complicada, do ponto de vista do Armagedon. Isto é perfeitamente natural. Mas aquele cuja consciência o Armagedon é um absurdo comete loucuras porque não conhece seu caminho. Por que devemos levar às considerações as leis do universo? Certamente elas solucionam para nós o problema do Armagedon. Perdendo o fio do Armagedon, nós mergulhamos no caos. E não existe senda de ascensão na qual não se necessite deste fio. Vós conheceis esses fios nas tochas da ascensão. A consciência do início da maior batalha reflete, antes de tudo, sobre o coração da humanidade. A afirmação do coração é necessária, especialmente agora. Do contrário, o coração inconsciente não será capaz de suportar o vendaval da confusão dos elementos. Portanto, pensai no coração como no princípio central, o qual nos une com os mundos distantes. Deve-se dar conta do que realmente mais oprime o coração. Os acontecimentos grandes não oprimem tanto o coração como a sequência das pequenas poeirinhas do cotidiano. É muito necessário que se lembre bem disto, pois os grandes acontecimentos podem até dar um influxo especial na energia psíquica. Entretanto, o Armagedon não consiste só de grandes acontecimentos, ao contrário, nele as multidões de pequenas ações são valorizadas, e a esta chuvarada de pequenas correntes é necessário acostumar o pobre coração. Eu digo pobre, pois, em essência, ele já conhece as grandes esferas ardentes, mas por ora deve destroçar-se sobre as rochas da terra. Vós sabeis o quanto nós andamos sobre a beira do abismo e da conflagração. Sabeis quando a plenitude do silêncio indica a batalha intensa.
sentis nossa atenção. Só aqueles que são insensatos e que amam só a si mesmos podem supor que acima deles haja somente hinos. Mas aqueles que tenha dirigido sua visão para o infinito compreende que quanto mais elevado, mais tenso. Assim, pois, preparai as pessoas para uma intensificação inevitável. Isto não significa que o ensinamento conduz alguém à tensão, mas que esta acumulação é a lei da existência. Para muitos, o ritmo das correntes é pura tolice, mas vós conheceis estas influências salvadoras. Tende certeza da minha proximidade. A calma é o equilíbrio da atenção. A unificação da consciência é, antes de tudo, a preservação da energia. Esta regra importante é comumente esquecida, quando em lugar da fisiologia limitada foi introduzida a psicofisiologia. Então, cada um poderá compreender que significado tem a economia da energia. Até um gigante pode ser contido por um pensamento pequeno, se este atua como uma dissonância. As pessoas muitas vezes olham em volta, estremecem, mudam de direção e de toda maneira dão ouvidos a pensamentos fugazes, sem sequer perceber sua fonte. A lei da atração e repulsão pelo pensamento será aceita mais prontamente pelos músicos que compreendem a consonância e o significado da dissonância, com uma clave estabelecida para toda peça. Quem compreende o que significa produzir uma completa e multissonora sinfonia numa clave determinada, compreenderá mais facilmente a função do pensamento básico. Mesmo quando a tarefa é multiforme, assim tal pensamento de construção não impede a manifestação de muitas ramificações, embora com a mesma clave, e a intrusão de uma dissonância estranha não penetrará profundamente se a tarefa fundamental for firme.